O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se ele fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de iniciar nossa reflexão sobre a Palavra de Deus, agora nesse mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, lembrando essa oração logo do início da missa, chamada oração coleta, que ela recolhe todos os nossos desejos, intenções para a Santa Missa. Ela nos fala de Deus que nos resgatou e nos adotou como filhos e filhas. E nós pedimos a Ele que nos dê a verdadeira liberdade e a herança eterna. Fala de um vínculo que se desfaz, aquele da dívida, que é o próprio da escravidão, né? Porque a instituição da escravidão na história humana tinha o sentido do trabalho para pagar dívidas, né? Mais ou menos como vocês fazem com o cartão de crédito de vocês todo dia, né? Trabalhar para pagar dívidas. Então, esse é o conceito da escravidão. Então existe um vínculo, e o vínculo é o da dívida. É interessante que quando Jesus fala do perdão, ele sempre faz essa comparação, né, da ofensa do outro com a dívida. Tanto é que as palavras literais do Pai Nosso, né, são: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? O texto literal do Pai Nosso. Então, existe um vínculo que causa uma escravidão, mas nem todo vínculo é um vínculo escravizador. Existe também o vínculo da liberdade, que é justamente esse que se inaugura quando Deus nos resgata, né? Deus que nos redimistes. O que é redimir, resgatar, né? A figura do Redentor, né? O que é a redenção, né? O que quer dizer essa palavra que a gente tanto escuta, né? O Cristo Redentor, né? No Rio de Janeiro, aquela bonita imagem, né? Que tem a ver com a abolição da escravatura, né? Um grupo queria erguer uma estátua para a princesa Isabel, intitulada Isabel a Redentora, e ela disse: não façam
nenhuma estátua para Isabel, a Redentora. Faça uma estátua para Cristo Redentor. Dali que se iniciou, o movimento que culminou depois na estátua do Cristo Redentor. Porque redimir é justamente pagar aquela dívida que gerou a relação de escravidão. A pessoa tinha que trabalhar, ficava em trabalhos forçados até pagar com o seu trabalho a sua dívida. Mas podia vir uma outra pessoa e pagar a dívida por ela. E a partir daquele momento a pessoa ficava livre. Esse que paga a dívida do outro para que ele fique livre, é isso que quer dizer o Redentor. Esse ato de pagar a dívida do outro para ele ficar livre é a redenção. Então, se Deus desfaz, por meio do seu Filho Jesus Cristo, a dívida de escravidão que nos mantinha todos como escravos do pecado, escravos do maligno, e nos coloca num outro vínculo, que não é mais um vínculo de escravidão, mas um vínculo de liberdade, ou seja, nos adotastes como filhos e filhas. E por isso todos nós somos vinculados, porque somos irmãos. E somos irmãos porque temos o mesmo Pai. A gente sabe qual é o impacto dessa verdade afirmada pelos cristãos no mundo inteiro. Pensadores até ateus reconhecem, não tinham como não reconhecer, que a ideia da igualdade entre os seres humanos, ela é própria ismo. Nenhuma outra cultura, nem no Ocidente, nem no Oriente, nem antes, nem depois do cristianismo, olhou os seres humanos como iguais. No início da sua ética, Aristóteles diz que alguns homens nasceram para ser livres e outros nasceram para ser escravos de outros homens. Isso é algo tão evidente que eu nem preciso demonstrar. Então, que existiam pessoas superiores e pessoas inferiores e, portanto, umas deviam servir às outras. Não estavam em pé de igualdade. Isso era uma coisa considerada evidente por todos. Os únicos que afirmaram a igualdade, a igual dignidade do ser humano foram os cristãos. Por quê? Porque a partir do momento em que o Filho de Deus, o Filho único de Deus, se tornou filho do homem, a partir desse momento, Deus nos adotou a todos como filhos. Deus nos enxerga a todos como filhos, porque Cristo morreu por todos, e o nosso batismo, nosso mergulho na morte e ressurreição de Cristo nos faz ainda mais enxergar todos como irmãos, porque todos nós nos tornamos, pela redenção, filhos no Filho. Então, esse é o vínculo que surge, não mais aquele da dívida, da escravidão, mas um vínculo todo feito de liberdade e de amor, porque somos livres também para amar o nosso próximo do jeito que ele é.
No texto do Evangelho, Jesus fala basicamente de duas atitudes, né? Diz: se o teu irmão pecar contra ti, corrige a ele a sós. Depois, se ele não quiser corrigir, chama testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, chama a comunidade, chama a igreja. Aqui Jesus está dizendo e repetindo aquilo que foi dito para o profeta Ezequiel, né? Não fica indiferente ao problema do outro, porque o problema do outro é um problema teu também. O outro te afeta, porque e é por isso que Deus nos libertou, para nos amarmos uns aos outros. Se eu olho só para o meu próximo, eu posso não gostar dele, eu posso achar ele um chato, né? Eu posso dizer como Sartre, né, no final da sua peça A Portas Fechadas: l'enfer sont les autres, né? O inferno são os outros, né? Se eu olho só para as pessoas que estão aí do meu lado convivendo comigo, mas se eu olho para Deus e me dou conta de quanto Ele nos ama, de quanto Ele ama esse meu irmão cheio de defeitos, de como Ele ama esse chato, essa chata que está perto de mim, com a sua música barulhenta, seu sertanejo universitário barulhento, né? Então, ali, o amor a Deus, né, o meu amor a Deus, faz com que eu olhe para o meu próximo com misericórdia, com compreensão, com paciência. Faz com que eu não fique indiferente se eu vejo ele entrar pelo caminho do mal, pelo caminho do pecado. Eu vou falar com ele como um irmão fala com seu irmão: olha, o que você está fazendo? Pensa bem, vamos pensar um pouquinho, que caminho é esse que você está caminhando? Se eu falo com amor, se o outro percebe que eu estou falando não por moralismo, não por jogar pedras no outro, não para julgar o outro, mas porque eu amo a ele, então ali se abre um caminho de amor, onde alguém pode refletir sobre os seus atos e dizer: tem razão, talvez esse caminho não seja o melhor para mim. E se a igreja, a comunidade trata esse irmão assim, desse jeito, como irmão, então ali você tem um ambiente de cura nessa comunidade. Você tem uma comunidade sadia, apesar dos pecados de todos nós, e uma comunidade que sabe curar as suas feridas, que sabe que a ferida de um é a ferida de todos, e sabe também curar essa ferida com a oração, com o diálogo, com a compreensão. E depois Jesus disse: nem a igreja Ele quer ouvir, seja tratado como um publicano e um pagão. Aqui a gente podia pensar: bom, agora sim dá para dar patada no outro, né? Mas como é que Jesus fala, como é que Jesus tratava o publicano e o pagão? Não esqueçam que quem está escrevendo esse texto é um ex-publicano, Mateus, né? Foi ele, imaginem a mão dele quando estava escrevendo isso, e o que ele estava lembrando na hora que ele estava colocando essas palavras pela primeira vez no papel, no pergaminho, né? no papiro. Ele estava lembrando: eu fui um publicano que alguém olhou para mim com amor e me chamou. Então, como Jesus trata os pagãos, como Jesus trata os publicanos, também trata com amor, mas ali já não se trata
tanto da correção, porque o momento da correção acabou e agora vem aquele amor completamente desnudado. Ou seja, eu amo o outro do jeito que ele é. Eu amo o outro mesmo não concordando com os caminhos do outro. Eu amo o outro mesmo chorando porque ele escolheu um caminho que eu não posso concordar e não posso acompanhar. Mas eu amo mesmo assim. E então, esse é o vínculo que todos nós temos uns com os outros. É que a gente lembra essas palavras de São Paulo que a gente escutou: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, porque quem ama o próximo está cumprindo a lei. Qualquer outro mandamento se resume em amarás teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Que maravilhoso, irmãos e irmãs, se nesse mundo que a gente vive, todo povoado, pelas bolhas, das redes sociais, pelas polarizações que surgiram disso, esse mundo todo dos linchamentos virtuais, que às vezes não são só virtuais, acabam virando linchamentos físicos mesmo, literalmente, onde cada um quer ignorar o que está acontecendo com o outro, ou quando lembra do outro é para condenar, é para tirar pedras. Que maravilhoso se nós, como comunidade de fé, como renascidos no batismo, como viventes da vida nova do Cristo ressuscitado, possamos dar ao mundo essa manifestação do amor de Deus que vive em nós, já está presente. A gente precisa acolher e sabermos corrigir, ajudar, perdoar, compreender e aceitar os nossos irmãos e irmãs.